Você está ouvindo Sala de Visita. 12h43. Olá, meus amigos da Rádio Cachoeiro. Estamos de volta para o segundo tempo do Eleições 2022. Projeto da Rádio Cachoeiro que nos últimos 60 dias colocou você a par de tudo que acontece na política. E como eu sempre digo no início de cada programa, espero que as nossas informações tenham sido úteis na formação da sua opinião a respeito dos candidatos, que no domingo você exerça seu voto de forma absolutamente pessoal e intransferível e vote naquele candidato com o qual você mais se identifica. Esse foi o nosso papel durante 2 meses de projeto. Ouvimos todos os lados, ouvimos pessoal de esquerda, de direita, centro, enfim, registramos fatos que podem até entrar para a história do rádio de Cachoeiro mediante o conteúdo e a quantidade de informações foram passadas, inclusive por pessoas que fazem parte da história da política de Cachoeiro e Itapemirim. Hoje nós estamos encerrando esse ciclo. Ontem fizemos uma super live onde contamos com a presença de várias personagens da história da política de Cachoeiro e hoje, nesse segundo tempo do nosso programa, recebemos uma dessas personagens que ontem, por questão pessoal, não pôde comparecer à nossa live. Nada mais justo que tivesse seu espaço hoje na Rádio Cachoeiro para também falar de política, falar da sua história pessoal no município de Cachoeiro e Itapemirim. Zé Tasso de Andrade, prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo para nos atender. E o Basílio Machado e o William Lima compõem a nossa mesa e vai entrevistá-lo. Com certeza, ótimas lembranças, boas conversas e informações para o nosso público. Basílio. Primeiramente, cumprimentar a nossa gloriosa audiência aí de todo o sul do estado, né, dos 4 quadrantes da galáxia. Né? Todos gosto quando o Mauro fala isso, rapaz. Cumprimentar o William Lima aqui do meu lado, cumprimentar o ex-prefeito Zé Tasso de Andrade. Eu lembro do Zé Tasso, o Mauro, das 1000 obras, né? Um mandato, 4 anos, 1000 obras em 4 anos. Eu lembro que esse era o lema do seu governo. Muita gente que viveu o período do seu mandato como prefeito de Cachoeiro também deve se lembrar, né? Aliás, a Cachoeira era um canteiro de obras, né, Zé Tasso, na sua época? Bom, se você lembra aí das 1000 obras, eu lembro de uma música que até hoje a gente canta, a gente que viveu aquela época, Cachoeiro de José Tasso de Andrade, Cachoeiro de Verdade. Quem não chora não mama. Não era isso mesmo? Você imagine, meus queridos amigos da Rádio Cachoeiro, você imagine, William, que esta música ela foi feita pelo Imperial, no Rio. Carlos Imperial. Foi. Eu telefonei, ele marcou comigo, fui à casa dele. Eu sei que ele estava lá à vontade, daquele jeito, andando de sandália no apartamento dele, um bom apartamento em Copacabana. Aí eu falei com ele e disse a ele mais ou menos o mote da campanha. E tinha uma caixa de fósforo ao lado dele, na mesinha de cabeceira desse sofá. Ele foi, eu vou, vamos ver aqui, eu vou cantar uma musiquinha, vamos ver se dá certo. Ele apanhou a caixa de fósforo, começou a bater, e aí ele começou a falar: quem não chora não mama, segura meu bem, a chupeta. José Tasso de Andrade, Cachoeiro de Verdade. Eu levei um choque danado. Recordaram a gente. E outro também que está marcado até hoje, foi seu colega, já faleceu, que Deus tenha, Decílio Gomes de Albuquerque. Lembra desse? Me lembro também, me lembro. Garoto, lembro disso. Me lembro. Agora você vê quem tem a musicalidade na alma, né? Sai como é capaz de fazer, né? Sai espontaneamente. A obra exatamente. Inspiração. Eu sentado ali com ele, pensando que ele fosse pedir 2, 3 dias para fazer a música. Nada, fez na hora. Né? E é como eu disse, e outra coisa, filho de Cachoeiro, né? Filho de Cachoeiro. O pai dele, que era banqueiro, mas se dava com meu pai, que era bancário do Banco do Brasil.
Então ele me atendeu prontamente e fez essa música. Lembrando que Carlos Imperial foi um dos grandes responsáveis aí pelo sucesso do Roberto Carlos, início da carreira de Roberto Carlos no Rio de Janeiro, né? Quando o Roberto Carlos Foi um tinha apoio. aquele conjunto Sputnik, você lembra disso? Sim, Era o sabe quem participava? Sputnik. Tim Maia Com o participava Tim Maia. desse conjunto. Quem diria que a gente ia conversar com o Tim Maia aqui com o Zé Tasso. Zé Tasso, a política que é o nosso, né? Pô, que legal Chama o isso. síndico, chama o né? síndico. Chama o síndico. E nós estamos aqui com um grande síndico aqui na frente. O O síndico Zé de uma Tasso que cidade. sempre teve uma postura firme, né, à frente quando período que foi prefeito, exerceu também mandato de deputado federal, né, deputado estadual, foi chefe da Casa Civil do governo do estado, ou seja, sempre transitou nessa seara política nas últimas 3 décadas aí, com proeminência. Né? Muito obrigado. Mudou muita política, Zé Tasso, de lá para cá? Como que você está vendo esse movimento hoje, Brasil, de Lula, Bolsonaro? Como que você está se posicionando Bom, nisso aí? Antes do política Tasso muda. responder, vou fazer só um adendo, me permita. Pois não. Ontem Ferraz esteve aqui e hoje a Norma esteve aqui. E os dois foram absolutamente iguais ao se referirem a que a política mudou muito, ou seja, que agora a turma está batendo da cintura para baixo, que o ambiente político está mais carregado, mais hostil, mais pesado. Você entende da mesma maneira? Eu vejo da mesma maneira e vejo com uma certa preocupação. Essa política de agora não foi a política praticada, né, no tempo do Ferraço, do Valadão, na minha época. Não havia esse tipo de hostilidade, né, como a gente assiste hoje. Eu tenho colegas meus, né, da Excelsa, com quem eu sempre estou conversando em Vitória, e tanto a mulher quanto o homem, funcionários da empresa, tem alguns que não conseguem mais ver televisão, porque é muita hostilidade, né? De parte a parte, de parte a parte. Então, essa política ela não foi praticada por mim, né? E nenhum dos dois também. Eu lamento muito. Tanto assim que eu digo sempre que a política está muito mais pobre, né? Há pessoas que deveriam entrar na política, para a política, não entra porque não quer. Pode, mas não entra. E depois, aquele que entra, não deveria entrar, entrou, e a política empobreceu na sua qualidade humana. Não é? Eu lamento muito isso, muito isso. Estou vendo o senhor aí com o voto do presidente Jair Bolsonaro, né? Outro dia eu tive no Jaraguá, no lançamento numa reunião política lá do candidato ao governador Manato, aqui em Cachoeiro. O senhor estava lá. O senhor está mais com a pegada à direita? O senhor está confortável com esse apoio da direita? Eu diria que eu sou um homem de centro. Eu optei por apoiar o Bolsonaro. Por quê? Porque eu estou dando um voto no Brasil. Eu estou muito preocupado com o meu país. Então, eu acho que dos dois candidatos, o melhor é realmente Bolsonaro. Eu tive que optar. Eu optei pelo melhor. Da mesma maneira que do governador, eu estou optando pelo Manato. Eu estou confiante, o Manato Aí eu é um pergunto, médico... o senhor opta pelo Manato, mas o senhor pode... Né? Eu amo as pessoas de Cachoeiro, né? Eu trato esta terra com fraternidade. Se me permitem, as minhas 2 filhas me perguntam: papai, o que é que você vê em Cachoeiro que você a todo momento está lá? Sim, porque depois da morte da mãe, depois da morte da Márcia, que me faz muita falta, me traz muita saudade, fui obrigado por elas a vender a nossa casa e ficarmos um pouco mais em Vitória. Então, eu fico entre Vitória e Cachoeiro. Pois bem, então elas me perguntam: o que você vê em Cachoeiro? Minha filha, eu vou repetir para vocês duas o que o Rubem Braga um dia disse. São coisas do coração. E coisas do coração a gente não explica. Então... lembrou direitinho. Coração aí. tem razões que a própria razão desconhece. Na verdade, eu tenho aqui, né, sepultado o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, que era médico, Carlos Henrique. Kaique. Né? Agora eu tenho a Márcia, que me dói muito, muito.
na saudade. O luto, eu vou dizer a vocês e a todo o povo que está me ouvindo e que conhecia a Márcia, pelo trabalho notável que ela fez como secretária de Ação Social, que na época eu criei a secretaria, não existia secretaria. Cachoeira Itapemirim é muito bem amada por todos nós, muito, muito. Nós nos apaixonamos. Meu pai veio do Ceará e se apaixonou por Cachoeiro. E eu também sou um homem apaixonado por Cachoeiro. Então, o Bolsonaro, ele é fruto dessa paixão. Ou seja, eu tenho certeza que Cachoeiro ganha com a sua eleição. Ele também vai trabalhar muito por Cachoeiro. Quando o senhor fala em Ceará, a gente lembra o Nordeste, a gente vai falar um pouco mais sobre a política nacional, já que o senhor está citando muito no candidato, o nome do candidato Bolsonaro. O Bolsonaro ele fez algumas ações importantes, não que os outros também não fizessem, né? Também deixou seu legado. O senhor não considera que está havendo um pouco de injustiça em relação à presença de votos nas urnas do Nordeste com o Bolsonaro? Eu acho. Está sendo injusto, porque Bolsonaro vem ajudando o Nordeste, vem ajudando o país todo, né? E ajudando muito os brasileiros, sobretudo o brasileiro carente de recursos financeiros, né? Não teve a felicidade que muitos de nós tivemos, né, de poder vencer os obstáculos da vida. Então, eu acho que o povo brasileiro ele deve esse sentimento de reconhecimento, né, um sentimento de gratidão na sua alma e votar no Bolsonaro para a presidência da República. O senhor já esteve em Brasília como deputado federal, representando o nosso Espírito Santo. Naturalmente que houve uma renovação, está tendo uma renovação muito grande. A gente pensa assim, imaginemos que o Bolsonaro ganha a eleição, ele tem um grupo muito forte na Câmara e também no Senado. Bom, imaginemos que o Lula também ganhe a eleição, possa ganhar a eleição, e aí vai encontrar dificuldades, mas o presidente ele manda a sua proposta para ser aprovada na Câmara. Mas se de repente tiver que também ser decidido pelo STE, vai ser decidido, né? Então não adianta você também não ter essa maioria. O STE, eu tenho... TSE, né? TSE. TSE. Dá para colocar o pingo nos is, né? Eu não lembro dessas coisas. O TSE, ele lamentavelmente, ele não está tendo a dignidade que deveria ter. Então, o Bolsonaro está lutando a favor do povo, né? Quer ganhar o voto popular, o voto do povo. Ele está lutando contra o STE, lutando contra, né? O que estão fazendo com ele a nível de justiça eleitoral. Eu vou dizer a vocês e ao povo da minha terra, eu nunca vi isso, nem durante a Revolução Militar. Eu nunca vi tamanha perseguição a um homem na presidência da República como eu estou assistindo hoje. É lamentável. E os ministros do STE, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, eles se julgam semideuses. Eles estão praticando atos para que o Bolsonaro perca de qualquer maneira. Agora, Tasso, eu lhe perguntei inclusive fora do ar antes de começarmos a entrevista. Qual foi a conjunção de fatores que permitisse que houvesse essa inversão de valores e hoje nós tenhamos como um presidente sem faixa o presidente do Superior Tribunal Federal? Quem falhou nesse processo? Onde é que deu brecha para o homem surgir desse jeito e crescer dessa forma? Foi uma indicação do presidente Temer, o que eu lamento. Está falando do Alexandre de Moraes, só para a audiência ficar sabendo. Você está falando do Alexandre de Moraes, que foi o candidato dele, foi ele que indicou. Pois bem, não sei como, né, porque a justiça tem as suas peculiaridades, né? O fato é que colocaram este moço lá e eu creio que ele foi com uma missão, que é exatamente essa, de se julgar um semideus, de saber que ele vai ficar impune, está impune, né? E que ele pode mandar prender, ele pode fazer articulação política. O país corre o risco de viver uma guerra civil nessa eleição ou está longe disso?
Tomara que isso não ocorra. Eu nem gostaria de falar esse termo, apesar de que eu já li em jornais, na mídia, a respeito da guerra civil, que poderá ocorrer, mas eu não creio que um país da imensidão do Brasil e com um povo já preparado politicamente e com um povo que não sabe pegar em armas, não se preocupa em pegar em armas, né, pelo seu espírito de bondade, seu espírito de justiça, eu creio que o Bolsonaro vai ser eleito através do voto. Eu não tenho dúvida disso, através do voto. O senhor tem dúvida em relação falando às um pouquinho urnas? de política, puxar um pouquinho para a política municipal, Isso. né? Para Cachoeira de Itapemirim, o senhor que foi prefeito aí, década de 80, se eu não me engano, né? 92 a 96. 90, década de 90. Olhando para trás, Zé Tasso, você fez uma campanha de 1000 obras, né? Qual que seria a marca de Zé Tasso em termos de obra? Pode ser obra física, né, de infraestrutura, ou obra social, ou obra na área de saúde. O que te dá mais orgulho de ter feito por Cachoeira enquanto prefeito? Basilinho, você me permita, eu não sei fazer autoelogio. Eu não me sinto bem me elogiando, né? Mas, uma ocasião, eu me encontrei com um governador, na época, Elcio Álvares, que era meu colega na Câmara dos Deputados. Ele disse, você que se elegeu prefeito em Cachoeiro, não se esqueça, você tem que se elogiar. Porque se você não se elogiar, ninguém vai falar bem de você. Igual a história da pata e da galinha, né? Mas eu não sei fazer isso. Então, eu só digo uma coisa. Ontem, eu saí com o deputado Juninho no trio elétrico dele, percorrendo as ruas de Cachoeiro, como eu disse, para o Bolsonaro e para o Manato. As pessoas me cumprimentam, me saúdam com um espírito de fraternidade, né? De sentimento de amor, né? E muitos gritavam meu nome, então eu me sinto lisonjeado. Eu acho que o julgamento do povo a respeito das nossas obras é um julgamento justo. Eu acho que nós trabalhamos muito e eu elevo nesse instante o meu pensamento ao céu para me lembrar da Márcia, que não existia aqui em Cachoeiro a Secretaria de Ação Social. Nós criamos a secretaria e a coloquei nessa secretaria. Ela fez um trabalho social como nunca antes, até hoje, nunca antes, e hoje não existe esse trabalho social. Então, me permita que eu lembre de que, ao discursar na minha posse, eu fui e disse, vamos socializar as finanças da Prefeitura Municipal. E foi o que eu fiz. Eu cuidei dos pobres, dos humildes, dos necessitados. O rico não precisa de ninguém, o rico sabe se cuidar. O empresário que está bem de vida, ele sabe se cuidar. Ele é um empreendedor. O empresariado de Cachoeiro, nós temos que ter respeito, porque ele é um empreendedor, um grande empreendedor. Cachoeiro é muito respeitado em virtude dos seus filhos, desses que estão trabalhando, que estão produzindo, que estão gerando riqueza, estão gerando empregos. Então, eu gostaria muito que, aí eu peço desculpas, eu tenho realmente uma dose, vamos dizer, de orgulho por isso, se eles se lembrassem tanto do meu pai, eu estou falando, um povo se lembrasse tanto do meu pai, né, que já não vive, que foi chamado de o realizador. Raimundo Andrade. Né? Hein? Raimundo Andrade. Raimundo Andrade. Então, eu gostaria também que me considerassem um realizador. O senhor falou um negócio de obras, mas eu lembro que eu cheguei até a trabalhar uma época na campanha do senhor e depois de lá para cá, o senhor também foi reconhecido com obras debaixo da terra. Essas obras que revolucionaram, obras que revolucionou também a cidade. Né? Foi. Drenagem naquela época, tudo isso, né? Foi verdade. Nós cuidamos do saneamento básico, né? E depois mesmo de mim não cuidaram disso. A prefeitura pensa muito no embelezamento da cidade.
Então, nós pensamos foi em fazer a pessoa viver melhor, viver bem, né? Nós fizemos, por exemplo, a primeira estação de tratamento de esgoto, eu fiz no Aquidabã, nunca se pensou nisso. E aumentamos o serviço de abastecimento d'água, que foi uma obra gigantesca realizada na época do meu pai. Cachoeiro não tinha água, passou a ter água depois da gestão dele. Então, eu cuidei de água pluvial. Né? E do lixo também, né? O lixo foi resolvido por nós. Né? Criamos aqui o aterro sanitário. Né? Isso, O aterro sanitário. Isso se chama qualidade de vida. Eu me sinto um administrador. Né? Então, nós cuidamos, como eu disse, da vida das pessoas, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. E, se me permitem, sem prometer nada. Zé Tasso, você aí, com a pujança ainda, né? Acompanhando a vida pública, a vida política do país, do Estado, do município, sempre alerta, né? A gente sabe que você passou um momento difícil de luto aí, mas voltando à ativa, subindo em carro e tal. Zé Tasso, ainda passa pela sua cabeça ainda participar como protagonista, eu digo como candidato em eleição, ou você pretende daqui para frente só emprestar o seu conhecimento para esse ou aquele candidato que o senhor apoia? Você sabe como é o político, né? O político, ele é um homem público e mesmo que ele não tenha função, como é o meu caso, não tem função política nenhuma, ele não deixa de ser procurado e ele não deixa de servir as pessoas. Eu acho que, sem falsa modéstia, eu nasci para servir. Eu continuo ajudando as pessoas e eu choro, a minha alma chora quando eu vejo essas pessoas abaixo da linha de pobreza, na rua, como pedinte, ou então dormindo na rua. A minha alma chora como chorava a alma da Márcia. Eu quero dizer que eu acho isso é uma pergunta que eu ainda não posso responder, porque a hora que o povo chamar mesmo para uma dedicação mais a fundo numa candidatura, eu hoje estou fugindo disso, desse compromisso, mas não me furtarei, não é, de pensar em Cachoeiro, que lamentavelmente ela regrediu, ela não melhorou a sua qualidade de vida nesses últimos 16 anos, ela regrediu. O Basílio há pouco ele perguntou a respeito, e o William também, das boas coisas que o senhor fez enquanto prefeito, e o senhor, utilizando de uma modéstia, disse que não gosta de se autoelogiar. Eu vou propor, então, que o senhor faça uma autocrítica. O que poderia ter sido feito que não foi feito? E onde é que o senhor errou, se o senhor acha que errou em alguma coisa? Eu acho que nós erramos pouco ainda, porque eu tive um aprendizado muito grande, que foi com meu saudoso pai, Raimundo Andrade. Né? Eu fui o seu braço direito aos 16, 17 anos e eu aprendi muito. Depois eu estudei bastante em administração, me formei em Direito e cuidei de aprender administração, não só estudando, mas também dirigindo a Excelsa. Para você, Mauro, ter uma ideia do que é o prazer de ver as pessoas felizes, não é? É que, quando eu fui diretor de administração e suprimentos da Excelsa, durante 8 ou 9 anos, né, esse controle de admissão de pessoal era muito rígido, muito severo, feito pela Eletrobras. Pois bem, cada ano aumentava 100 vagas, 130 vagas, uma relação de consumidor para empregado. Durante anos, mesmo eu tendo deixado a Excelsa, eu devo ter empregado perto de 1.000 pessoas na Excelsa, e uma grande parte de Cachoeiro. Todos praticamente eram do sul do estado. Mas quando eu cheguei lá, todo mundo era de fora, sobretudo de Minas Gerais. Então, nós tiramos a Excelsa
do fundo do poço. Ela estava quase falida. E nós recuperamos a Excelsior, eu digo nós, é a diretoria. E todos nós éramos administradores. Então, foi para mim também um grande aprendizado. Então, eu acho que, sendo prefeito pela primeira vez e não tendo naquela época a reeleição, nós cometemos algumas falhas, sim. Por exemplo? Exemplo, eu acho que poderia ter asfaltado mais a cidade, né? Mas nós não tínhamos recursos. E eu tive a infelicidade, e aí é que advém algumas falhas, de ter um governador, que era o Albuíno, né? Albuíno era o governador, não tinha um tostão para nos ajudar, e os prefeitos sofreram demais. Então, quando nós íamos discutir com os secretários qual a obra que nós iríamos realizar, qual era a obra prioritária, essa obra era eminentemente social, ou seja, objetivando a qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho que alguma coisa, se nós tivéssemos os recursos que a prefeitura tem hoje, nós teríamos feito um trabalho muito melhor. Lembrando aqui que o senhor citou aí o ex-governador Albuíno, lembrando que o Albuíno ele foi secretário de Fazenda, ele cuidou das finanças do governo do Max Mauro. E foi muito elogiado, inclusive isso que levou ele a se candidatar a governador, saiu com 5%, ninguém acreditava que Albuíno ia ganhar aquela eleição, ele estava muito atrás, e ele, em 2 meses aí, milagrosamente, vamos dizer assim, ele acabou ganhando a eleição. Primeiro governador negro da história do Espírito Santo, né? E ganhou porque ele tinha essa pegada de botar ordem na casa em relação a finanças, né? Porque o governo do Max Mauro foi um governo muito austero. Sim. E o que se viu do Albuíno, o governador, foi completamente ao contrário. Foi um dos piores governos do Espírito Santo, né? Começou a quebrar ali o Estado, quem conhece a história sabe disso, depois terminou de quebrar com Vitor Boas, né? E viu que nada daquilo que ele fez no governo do Max Mauro, parece que ele desaprendeu no governo dele, e o senhor pegou exatamente esse período na prefeitura aqui em Cachoeira. Muito difícil, foi um período muito difícil. Agora, eu só quero lembrar aos jovens que estão estudando administração de que administrar com dinheiro não é tão difícil, mas saber administrar com pouco dinheiro é aí que o administrador mostra as suas qualidades e a sua competência. Então, nós administramos Cachoeiro sem dinheiro, não tinha dinheiro. A prefeitura era pobre, e a prefeitura não sobrevive se não tiver ajuda governamental, tanto da presidência da República, né, do Poder Executivo, quanto aqui do governo do Estado. Então, a prefeitura hoje tem dinheiro, como o Estado também tem muito dinheiro. O prefeito, não deixa de ser prefeito. Muito obrigado. O senhor, como Valadão, Zé Ferraz, estiveram no poder por várias vezes aqui em Cachoeira. Eu fico pensando aqui, não passou nenhuma vez pela cabeça do senhor em preparar uma nova liderança para poder renovar, oxigenar a nossa cidade? Já passou pela sua cabeça? Não, já passou. Preparar alguém? Já passou. E ou não tem gente para isso? Eu vejo a possibilidade de, no futuro muito próximo, nós termos aqui boas lideranças. Eu, por exemplo, eu apoiei para deputado federal o Júnior, que é do grupo da Cofrio, que é um rapaz preparado, competente, está aí, tem como mestre, como professor o seu pai, o Zezé, e eu vejo como líder. Ele é um líder, teve quase 40 mil votos para deputado federal. E outras pessoas, não me lembro agora. O Diego também é uma liderança, né? E tem vereador aqui, eleito também, que... O Alan Ferreira. O Alan Ferreira também tem as suas qualidades, né? Tem as suas qualidades. Mas, enfim, eu vejo que amanhã nós podemos apoiar um candidato que nós tenhamos a certeza que vai trabalhar
em benefício, como eu fiz, de maneira social. Eu não tinha compromisso com os ricos. Eu não tinha compromisso com ninguém que não iria precisar da prefeitura ou da nossa ajuda. O meu compromisso foi com a periferia de Cachoeiro, tanto que nós fizemos o bairro Laranjeiras, nós construímos... Nossa Senhora Aparecida. Nossa também. Senhora da Aparecida. O Basini, você eu agradeço muito a lembrança. Eu fui lá no bairro Nossa Senhora Aparecida, que antes... Chamavam de Corte Grande. Corte Grande. Originalmente, Corte Olha, Grande. meu amigo, a pobreza me impressionou. Não tinha banheiro, as pessoas estavam vivendo com os paus fincados na terra e lona preta por cima. Nós acabamos com tudo isso. Nós fizemos bairros, nós fizemos um novo amarelo, o Alto Amarelo, nós fizemos um novo Alto Amarelo, como eu disse, o bairro Laranjeiras, um novo bairro Laranjeiras. Ali por cima do Matadouro também nós construímos. Bela Vista. Bela Vista, fizemos um novo bairro. O Gilson Carão já me lembrei. Então, assim, o Coramara tem uma história, bairro, tem uma história interessante que há poucos dias atrás, eu passando lá, eles estavam me lembrando. O Coramara, o loteamento foi vendido e no final foram constatar que não tinha nada, não tinha cabos, não tinha nada para colocar energia. Fui procurado, era diretor da Excelsa, pois eu lutei dentro da diretoria da empresa para que nós colocássemos energia no Coramara. Recebemos uma parte do material elétrico que foi comprado pelos proprietários do loteamento, fizemos tudo de graça para as pessoas, não havia nada. Por sinal, eu me lembro, nós colocamos aqui em Cachoeiro o vapor de sódio, lâmpadas de vapor de sódio. Demos a Cachoeiro... Que na época era o mais moderno que tinha, né? Era Hoje o mais moderno, LED. essa luz amarela. Pois bem, laranja, amarelo, laranja. Pois bem, foi o que eu disse. Isso dava tranquilidade, segurança, não é? Nós acabamos com o pobre do camelô na rua, fizemos aqui um que está ali na... Mercado Popular. Hein? Mercado Popular. Isso, um mercado popular, né? Por quê? Porque a nossa preocupação era com o sofrimento do povo. Nós tínhamos que amenizar o sofrimento do povo. Outra coisa, nós levamos os recursos financeiros para o interior de Cachoeiro. Eu já falei na periferia e os distritos, eu também quero dizer isso com orgulho. Nunca, nem antes e nem depois da nossa administração, um prefeito ajudou tanto o interior quanto nós ajudamos. Pois é, deixa eu só fazer um registro aqui para a gente não passar batido, só lembrando que a partir de domingo às 17 horas, a nossa equipe de jornalismo vai estar em ação para a cobertura das eleições, esses votos tão importantes para decidir o destino da nação. Então, 17 horas, você vai continuar também com a gente nessa pegada aí. Domingo, né? Domingo, 17 a partir de 17 horas. Quero registrar aqui também a presença do meu amigo, assessor eterno, o Francisco, que está triste com o seu Vasco. Um abraço, Francisco, está aqui assessorando nosso amigo Zé Tasso. Zé Tasso, eu vou fazer uma pergunta agora que, pedir licença, talvez te incomode, né? Mas a gente, como jornalista, a gente precisa fazer. Faz parte. Faz parte. O senhor foi um homem forte do Espírito Santo no governo do Zé Inácio Ferreira, que teve também um triste fim, né? Brigou com a imprensa, mais ou menos o que está se passando com o presidente da República. Haja visto que o Zé Inácio, parece que a cada ano ele vai sendo inocentado, os processos foram sendo julgados favoravelmente a ele, mas ele passou por uma turbulência e sucumbiu, né? Tanto que eles dividem a história antes e depois do período do Zé Inácio, que assumiu o governo com apoio, inclusive, do Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente da República à época, se você lembra bem disso. Houve injustiça naquela época, quanto que isso acabou prejudicando a sua própria carreira política e a do ex-governador, que realmente saiu do mapa político do Espírito Santo.
você está tocando um ponto e com o espírito de justiça. O Zé Inácio se tornou um homem muito mais do legislativo do que do executivo, né? Eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com ele. Foi de uma infelicidade muito grande. Eu passei 2 anos e 3 meses na Casa Civil, né? E tanto assim que eu trouxe para o sul do estado o que foi possível. Também, naquela época, o estado tinha pouco recurso financeiro. Então, a lei, além dele cometer essas falhas de administração, volto a dizer, você administrar um estado como o Espírito Santo, de 78 municípios e sem recursos financeiros, é complicado, é muito difícil. Então, eu lamento, porque o Zé Inácio poderia ter uma justiça, né, ser justiçado pelo povo de maneira melhor. Ele fazia obras, ele fez obras e não inaugurava. Por exemplo, ele fez aquela obra de duplicação da rodovia Vitória-Guarapari, que deu uma rodovia do Sol, uma nova vida a Guarapari, e eu falei com ele, perguntei que dia ele iria inaugurar. Ele disse que não iria inaugurar. Então, ele também fez alguma coisa em benefício dos capixabas, mas ele também não soube nem ser o bom político que ele é. Zé Inácio é um bom político, um bom orador. Tinha vindo de um mandato no Senado Federal, muito elogiado, por isso até que ele ganhou... Na época da Revolução. Isso aí. Na época da Revolução. Isso aí, por isso até que ele ganhou o governo do Estado, até com uma certa facilidade, ganhou aquela convenção do Paulo Artung, né, que disputou a convenção histórica, né? Todo mundo esperava que o Paulo Artung ganharia aquela convenção, acabou o Zé Inácio ganhando. E ali começou, talvez, uma perseguição ou os olhares para cima dele, desde lá de trás. Foi uma disputa interna dentro do PSDB que desgastou muito o governador. Então, ele já assumiu, mesmo ganhando a eleição, na minha análise, ele já assumiu fragilizado. Agora, esse relacionamento dele com a Assembleia Legislativa também foi muito traumático, principalmente o Zé Carlos Grátis, né? Uma turma que tinha ali que não tinha uma prática, segundo foi noticiado, segundo não muito republicana, que acabou também atingindo o governo dele. Você concorda com isso? Concordo, sim. O relacionamento do governo do Zé Inácio com o Legislativo foi bastante complicado, foi um relacionamento árduo, né? O Zé Carlos Grátis, ele não tinha o preparo para ser presidente da Assembleia. Eu me dou bem com ele e posso, então, falar. Lamento muito ele estar agora do lado contrário. Ele está apoiando outro candidato à presidência da República. Ele tem atitudes irresponsáveis. Intempestivo, né? Intempestivo e irresponsáveis. Ele é um político irresponsável. Posso dizer porque, como eu disse, me dou bem com ele, lamento muito. E ele se tornou infeliz, também foi perseguido muitíssimo, né, pela igreja, né, ele foi impiedosamente julgado também pela justiça, mas ele era o responsável por ter conduzido o Legislativo para uma situação triste, infeliz e lamentável. Então, o Zé Inácio passou por todas essas dificuldades. É isso aí. Mauro, não sei como é que está nosso tempo, eu estou sem bússola aqui de tempo. Uma curiosidade rapidinho aqui. Vamos lá. Uma curiosidade rapidinho. Esse período seu na política, qual foi o melhor presidente para você na história do Brasil? Você que viveu Brasília, esses corredores, tal, governo do Estado, por aqui, no geral, quem foi o melhor para ele? É difícil? Não, para mim não acho difícil, não. Eu acho que o Juscelino... Eu ia falar. Você ia falar, saiu, captou? Não, eu ia falar, se falar Juscelino não vale, né? Juscelino não vale, porque estava na cara. Se perguntasse... Porque naquela época... O idealizador, né? Naquela época, eu era jovem e meu pai se elegeu, né?
deputado federal. Eu vi Brasília surgindo e vou dizer, foi um ato de coragem, né? De determinação, né? Vamos dizer, um sonho, né? Você visitar, por exemplo, o Catetinho, né? Que foi chamado Catetinho, onde o presidente dormiu a primeira noite, é inacreditável. Então, esse papel o Juscelino soube exercer com muita maestria. Ou seja, o administrador ele tem que sonhar. E ousar. Porque, hein? E ousar. E ousar, exatamente, e ousar. Não é? Porque você sonhando, você é capaz, com ousadia, você é capaz de realizar. Então, de lá para cá... Botar o microfone mais na direção. De lá para cá, nós, e sobretudo agora, nós nos empobrecemos diante dos políticos que estão aí. Então, cada um deu a sua cota ao Brasil. Então, eu vou aproveitar esse instante para dizer ao povo que está nos ouvindo, este povo que eu amo, que é a razão da minha vida, eu amo muito o meu país. Não quero sair daqui, amo muito o Cachoeiro, amo muito o Espírito Santo. É em nome desse Brasil, o meio político do Espírito Santo. Ok, são 13h25. Companheiros estão satisfeitos? Tranquilamente. Só Chegamos ao lembrando, final? chegamos. Só lembrando, complementando o que o Zé Tasso falou em relação a Brasília aí, que desse período aí foi que nasceu, que foi para o mundo o mármore de Cachoeiro. Começou uma nova história em Cachoeiro, Bem na lembrado. economia da cidade, a partir da construção de Brasília. Muita história, né? Foi 13 verdade. Quando eu cheguei lá ao Congresso com meu pai, ele disse assim, meu filho, você está vendo esse mármore aí? É de Cachoeiro. Logo no saguão, né? Eu vou contar aqui uma história, né? Já estou na idade de contar a história. Tinha um homem todo fardado na porta de entrada da Câmara dos Deputados, alto, forte. Aí ele abriu a porta do carro, não era um táxi, abriu a porta do carro e quando o papai ia saltando o carro, ele disse, Excelência, o papai levou um susto e virou-se para mim, eu estava atrás, ele na frente do carro, eu disse, ele está me chamando de Excelência? Aí o homem ouviu. Eu disse, não, senhor, eu estou chamando sim, e de hoje em diante eu sou obrigado a chamar Vossa Excelência. Então, meu pai levou um choque e disse em seguida para mim, você está vendo esse mármore aí? É todo lá da nossa terra, é tudo. Ali em Brasília, o mármore, todo ele é de Cachoeiro de Itapemirim. Modesta parte, né? É uma exigência de Oscar Niemeyer, né? Porque Diga-se de passagem. Foi. Muito bem, eu queria agradecer a presença do José Tasso Andrade. Daria um papo de horas aqui, Viajamos muitas no coisas tempo. para serem contadas, mas infelizmente nosso tempo urge e deixar sempre, Zé Tasso. Pode saber que a casa aqui é sua, a hora que quiser aparecer para tomar um café, bater um papo, sinta-se absolutamente à vontade, porque se existe uma emissora democrática em Cachoeiro, essa é a Rádio Cachoeiro. Todas as vertentes, todos os lados. Todos os personagens, antagonistas, companheiros, adversários, agora aliados, todos sempre terão espaço nessa casa e foi muito bacana revê-lo depois de alguns anos e poder usufruir desse papo agradável com você. Mauro, o povo não pode esquecer que foi aqui que nasceu o Roberto Carlos. É a Rádio Cachoeiro. Nessa Rádio Cachoeiro. É a mais tradicional. Eu quero então dizer ao povo de que há muito tempo que nós não nos vemos, né? É verdade. Mas eu fico muito feliz de saber que você retornou à nossa terra de Cachoeiro. Estamos aqui. Você é um dos melhores jornalistas e Muito obrigado. radialistas que o sul do estado tem. O Basilinho... Isso é história, já está tombado pelo patrimônio histórico. Exato, já faz parte do patrimônio histórico. E a Márcia, minha mulher, me parece que foi colega
de banco escolar do Basilinho. Ela estudamos juntos, queria sim. muito bem ao Basilinho. De vez em quando eu tinha até ciúme. Olha, você está querendo Cuidado, Basilinho, querer muito bem ao Basilinho. Então os dois se davam muito bem e eu sou um admirador da família dele. E você também, aí a recíproca verdadeira, que minha mãe também trabalhou com o senhor, foi secretária da superintendência aqui, por indicação sua no governo. Desculpe, mais uma E coisa. sempre foi muito grata a tudo que você fez por ela. A respeito da sua família, né, pioneira dos Pios, eu introduzi na prefeitura, se me permite, isso, o presente que o município dava às autoridades que vinham aqui era a caixa de pios. Nós não proporcionávamos a ninguém outro presente. E eu continuo fazendo isso até os dias de hoje. Ao William, que é casado com uma Requenhoff, eu quero muito bem a esposa dele e quero muito bem a ele. Também ele é um moço preparado, dos mais talentosos, sobretudo nessa área de repórter, de homem ligado ao esporte, maneira que eu passo a ter. O único defeito dele é ser botafoguense. Três pessoas que eu conheço e, ao mesmo tempo, 3 pessoas merecedoras do meu respeito e da minha admiração. Muito obrigado por tudo. Obrigado a você. Nós encerramos aqui a entrevista com José Tasso Andrade. Lembrando que domingo às 5 horas da tarde estaremos aqui a postos de plantão para a apuração, um grande momento, a decisão, quem será o novo governador do Estado. Em vários estados tem segundo turno. E a presidência da República, a gente conta com a sua audiência no próximo domingo, a partir das 17 horas. E concluímos um ciclo, com certeza, vitorioso no jornalismo da Rádio Cachoeiro, cobrindo todos os aspectos dessa O Zé quer fazer uma última fala. Todos. Até domingo, às 5 horas da tarde, eleições 2022. Vamos concluir com chave de ouro, mostrando a você, voto a voto, minuto a minuto, quem está na boa, quem está mal nas eleições para governador e presidente no domingo. Até lá. Obrigado, Basílio. Obrigado, William. Valeu. Edgar Baião, mais uma vez, trabalho nota 10. Rapaziada da técnica aí que nos acompanhou nesses meses de trabalho. Um bom final de semana a todos, juízo, calma, tranquilidade e exerça o seu voto conforme o seu desejo no próximo domingo. Tomara que a democracia nos dê uma lição também de tranquilidade nesse final de semana e nos dias que vão seguir a eleição. Um abraço a todos. Sala de visita. Eu sou do Olímpia do Jornal.